Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. No próximo mês ocorre a eleição numa das entidades mais representativas do setor produtivo do Espírito Santo, que vem a ser a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. O seu atual vice-presidente e candidato único é a presença de hoje. Ele é o empresário Paulo Baraona, com quem nós vamos conversar agora. Paulo, eu vou te chamar de Paulo porque a gente já tem um conhecimento extra-estúdio, mas olha bem, você está chegando, você está assumindo a FIM depois de um longo trabalho na atividade privada do Espírito Santo, né? De uma certa maneira, possível, arrisca-se, você já está, você capixaba mesmo em termos de tempo de permanência, né? E as entidades associativistas que caracterizam normalmente a maturidade de uma cultura empresarial é o associativismo e o empreendedorismo, né? Elas primam por manter não um continuismo, mas uma linha de continuidade na filosofia de atuação. Você chega propondo o quê? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Eustáquio. E depois, eu sou um capixaba de adoção e de coração, né? Você escolheu ser, né? Exatamente, escolhi ser e fui recebido de uma forma extraordinária, e mais da metade da minha vida eu estou no Espírito Santo, então sou mais capixaba que português. Depois, na verdade, na minha vida, eu comecei trabalhando com o meu pai e aos 20 anos virei empresário, então eu só tive 2 empregos, um trabalhando para o meu pai e o outro ser empresário, né? A Federação das Indústrias, ela vem passando por fases, quer dizer, a nossa economia passa por fases, e cada presidente da Federação que passou teve a sua fase, o seu tempo, né? Mas eu me identifiquei muito com a gestão do Léo de Castro, que foi uma gestão que teve algumas mudanças, e entrei na gestão do Léo Castro como um dos vice-presidentes, e agora na gestão da presidente Cris Amorini como o primeiro vice-presidente. E são duas gestões, duas formas de encarar a Federação que eu me identifiquei bastante. Então, eu sou um candidato que trago muito daquilo que aprendi nesses dois mandatos, e especialmente agora como primeiro vice-presidente da Cris, em que eu interagi muito dentro da Federação, e por isso acabou sendo meio que natural, porque eu sou o primeiro vice-presidente, uma candidatura minha para a Federação. Além do mais, eu sou um apologista do associativismo. Acho que nós, empresários, precisamos cuidar bastante do associativismo, porque é uma relação, um network muito grande quando a gente se junta, os empresários discutem os problemas, e as soluções vêm exatamente desse debate que a gente tem em conjunto, né? Entendi. Agora, com relação a uma agenda da FINS que você se dispõe ou a dar sequência, ou também trazer suas próprias noções de prioridade. Por exemplo, nós temos aí o desafio permanente do Custo Brasil, né? Nós temos aí a questão dos desafios que se impõem para a indústria, que experimentou não só em termos de o Brasil, mas de mundo mesmo, um processo de desindustrialização ocorrendo simultaneamente com o advento de uma tecnologia de informação. Nós temos aí a perspectiva da indústria 4.0. Como é que você está ordenando isso na sua cabeça? São muitos temas, não é? Desafios presentes e futuros, e são muitos temas que vêm se arrastando ao longo de muitos anos, não é? Nós temos um ambiente empresarial difícil no Brasil, né? Nós temos uma burocracia extremamente complexa, temos sistemas tributários e fiscais complexos, agora com a nova legislação tributária, né? Que está começando a ser implantada, né? Até 2032, né? E 35. E temos um sério problema de infraestrutura, né? O Brasil parou durante muitos anos em investimentos em infraestrutura. Do ponto de vista da desindustrialização, há 40 anos atrás o Brasil fez uma escolha, né?
E há 40 anos atrás o Brasil tinha uma indústria maior do que a China e a Coreia juntos. Hoje, só a China é 25 vezes maior que o Brasil. A Europa e os Estados Unidos também apostaram não foi na desindustrialização, na verdade apostaram em mão de obra mais barata, em produção com custos menores, transformando as empresas para a Ásia, né? Para os países asiáticos. Isso hoje mostra-se o erro que ocorreu, até porque a indústria é um dos carros-chefes da economia e a indústria tem, evidentemente, emprega muitas pessoas e são os melhores salários são da indústria. Então, hoje, tanto os Estados Unidos quanto a Europa estão tentando recuperar a mesma coisa o Brasil. Nós tivemos aí recentemente o NIB, né, a nova indústria brasileira, que o governo colocou, que há muito tempo nós não tínhamos uma política industrial, né? Então, o NIB é um indicador também que o Brasil está fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo, recuperando a indústria, né? Então, assim, os desafios são imensos. Aliado a isso, evidentemente, nós temos aí a indústria 4.0, a inovação, a neoindustrialização, que são novos desafios que os empresários precisam entender. É um momento de muita velocidade, a tecnologia, todos os dias a gente tem novidades, e acompanhar esse ritmo não é uma tarefa fácil. Então, assim, a Federação tem tido estes desafios, tem encarado estes desafios, aliada tanto ao Governo do Estado, ao Executivo do Governo do Estado, quanto ao Legislativo e Judiciário aqui no Estado, tanto através da CNI no Governo Federal defendido várias pautas que têm muito a ver com a infraestrutura do Estado, né? Eu acho que a gente aqui no Espírito Santo temos algumas vantagens em relação a muitos estados do Brasil, porque nós temos um ambiente muito republicano e de muita interação, especialmente com o Executivo e com o Legislativo, e também com o Judiciário, não posso dizer o contrário. E isso tem facilitado muito. Claro que muita coisa não depende de nós, né? Depende de uma legislação que está aí há muitos anos, mas evidentemente que nos dá uma perspectiva diferente em relação a outros estados do Brasil. Mas há muito para fazer e muito que arregaçar as mangas ainda, e muito para discutir e para interagir com os três poderes, né? Você diria que há demandas distintas, então, entre uma agenda capixaba e uma agenda brasileira industrial? Há demandas distintas, né? Evidentemente que a gente vive há muitos anos em conceitos que precisam ser ultrapassados. E o principal conceito que eu entendo é que hoje, no Espírito Santo, pelo menos isso tem-se modificado mais rapidamente no Brasil, mas o principal conceito é que é preciso entender que o setor privado e o setor público, eles precisam caminhar juntos, precisam estar juntos. E essa é uma dificuldade muito grande, seja do setor privado, seja do empresariado, seja do setor público. Há sempre uma relação muito difícil de desconfiança. E essa desconfiança também parte da sociedade. Nós precisamos desmistificar isso e virar essa chave. Porque o mundo inteiro cresceu com investimentos privados. Nós adoramos quando a gente vai para a Europa ou para os Estados Unidos e dirigimos em autoestradas, 4 pistas de cada lado. É ótimo. Mas aquilo foi feito com dinheiro privado, não foi feito com dinheiro público. Então, assim, é preciso entender que o mundo inteiro civilizado se desenvolveu com essa parceria público-privada. E nós não podemos ser diferentes. Não podemos ficar ancorados na eventual margem orçamentária do setor público. Dependente disso... Exatamente. E a legislação precisa ser uma legislação que dê velocidade aos investimentos. Que incentive. O Brasil, eu sempre digo o seguinte, o Brasil é um país democrático, com instituições sólidas, com quase toda a infraestrutura para fazer. Se a gente pensar só na infraestrutura básica, nós temos hoje quase 50% da população brasileira sem esgoto. Nós estamos falando também de demanda, então, né? Demanda latente. Demanda latente, exatamente, demanda latente. Então, quando há uma crise na Europa, é uma crise econômica, porque a infraestrutura está toda feita, o país não tem mais nada para fazer. No Brasil, não. No Brasil, nós temos tudo para fazer. Então, é um país que poderia ter investimentos extraordinários do ponto de vista de investimentos na infraestrutura básica,
a infraestrutura de rodovias, de ferrovias. Infelizmente, nós temos uma dificuldade grande, porque temos uma legislação bastante complexa e que dificulta muito a vinda desses investimentos. O Brasil seria um celeiro, será um celeiro de investimentos quando a gente conseguir realmente virar essa chave da necessidade da interação entre o público e o privado. A presença hoje é do vice-presidente e candidato único à presidência da Findes, o empresário Paulo Baraona. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do vice-presidente e candidato único à presidência da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, o empresário Paulo Baraona. Paulo, o que você acha que limita o crescimento ou o melhor desempenho da indústria capixaba hoje? Eu acho que o que limita na verdade, não é só da indústria capixaba. Nós temos um problema inicial que é a falta de infraestrutura. Embora o Espírito Santo, por exemplo, tenha, no caso do Espírito Santo, nós temos uma localização logística extraordinária, porque ficamos a 1.200 quilômetros de 60% do PIB nacional e das maiores cidades brasileiras. Por consequência, podemos ser uma porta e saída do Brasil, porta de entrada e de saída do Brasil. Temos 2 BRs cruzando o nosso estado, mas são projetos que têm mais de 50 anos, né? Então é necessário e imperativo que haja um investimento maciço em infraestrutura no Brasil, né? Porque logística hoje é um grande gargalo. E o Espírito Santo está se tornando exatamente num estado, numa central logística, num hub de logística, haja vista a quantidade de construções que está aí de galpões, de armazéns, e o Espírito Santo está criando isso aí. Então, um dos principais gargalos, no meu entender, é a infraestrutura. O outro gargalo é um gargalo conhecido por todos, que é a famosa burocracia, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe da legislação tributária, da legislação da reforma administrativa, que para mim é uma das reformas mais importantes. Eu acho que até mais importante que a reforma fiscal e tributária que foi feita. A reforma administrativa é uma reforma emblemática e ela trará uma sinalização para a sociedade diferente. Você acha que ela tende a rebater no custo do Estado para a sociedade? Com certeza, se ela for feita, evidentemente, de uma forma que atinja, de fato, as necessidades e a modernização da gestão. Porque a reforma administrativa, ela precisa modernizar a gestão pública, né? E ao modernizar a gestão pública, ela, com certeza, diminuirá o custo do Brasil, né? Ela tem junto com a reforma tributária, ela representa a diminuição desse famoso custo do Brasil. Que o custo do Brasil, ele começa exatamente na burocracia, na demora, não só na carga tributária, mas também na demora dos processos, né? Nós temos processos aí que demoram mais de ano para investimentos. Eu não vou particularizar aí em qual departamento ou qual setor, mas nós temos os processos são muito demorados no Brasil e os investimentos não podem esperar, até porque tem um timing próprio para que ele aconteça, né? Nós temos algumas situações hoje aqui que se coloca, por exemplo, você falou a respeito da óbvia vocação exportadora do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma plataforma de comércio exterior, né? Sim. Até a conformação do Estado já indica isso, que ela é longitudinal, 2 eixos que cortam o Estado, uma vantagem fantástica, mas esbarra nessas limitações aí. Você acha que na área de infraestrutura o que seria mais requerido seria a modernização dessas estruturas existentes? Por exemplo, nosso traçado viário, como você falou, tem 50 anos. Certamente demandaria um redesenho, né?
Eu acho que sim, mas se a gente pelo menos melhorasse a malha viária que nós temos hoje, já seria um ganho extraordinário para nós. O Espírito Santo ele está voando aí, nós temos hoje uma indústria bastante diversificada, temos uma grande indústria instalada já dentro do Espírito Santo e pelo ambiente de negócios que nós temos no Espírito Santo, no ambiente político que nós temos no Espírito Santo, a gente tem cada vez mais atraído investimentos. Também pelo fator de logística, isso também tem sido um fator importante e também temos tido aí alguns portos, projetos de novos portos que estão sendo construídos. Então, assim, o nosso problema hoje exatamente é o problema do resto do Brasil, é exatamente a falta de investimentos em infraestrutura, especialmente do governo federal. O governo estadual tem investido bastante, mas evidentemente que grande parte do que nós precisamos vem do governo federal, né? A indústria capixaba, ela sempre foi assim, exceto aquela indústria mais básica de calçados, o setor moveleiro, o setor têxtil, o setor de metal mecânica, mas ela sempre foi modesta, exceto quando a partir dos anos 60, para suprir o baque econômico da erradicação dos cafezais, se atraiu os grandes projetos. Mas, na verdade, ela gravitou. Já houve até na FINDES, até já rolou a proposta de fazer um cálculo do PIB industrial descontando os grandes projetos, para ver o que era o PIB, digamos, o PIB raiz, né? Agora vocês têm uma situação nova aí, que é esse polo industrial do norte do estado, Linhares, porque aquele polo parece que ele traz algo mais do que agregar valor, ele traz um refinamento do perfil industrial do setor, né? Nós temos produtos acabados com certo nível de sofisticação, não são cantoneiras, não são vigas, não são estruturas. Sim, a nossa indústria ela tem crescido muito e evidentemente que o fato de virem grandes plantas industriais para aqui, como foi a WEG aí, a Marco Polo, a Olan, a Café Cacique e muitas outras, né? Que têm se instalado nos últimos anos, mais no norte do estado, por conta dos incentivos fiscais da Sudene, evidentemente, mas também, de alguma forma, o sul tem se transformado. Por exemplo, nós temos o setor de rochas ornamentais, em que passa 80% das rochas ornamentais de exportação passam pelos nossos portos, aqui pelo Espírito Santo. Então, assim, essas indústrias grandes que têm se instalado também têm contribuído muito para que as nossas indústrias, como você falou aí, raiz, não é? Estou usando as suas palavras, a nossa indústria também tenha se modernizado e esteja se modernizando. Nós temos vários casos aí, inclusive de exportação para o exterior, de indústrias legitimamente capixabas, embora todas instaladas são capixabas, independente de serem de commodities ou grandes empresas, mas todas são capixabas, mas enfim, de indústrias menores que têm de fato feito essa transformação, né? Em vez de vender matéria-prima, essas indústrias estão começando a se modernizar e a customizar essa produção para que ela tenha um valor agregado maior. Eu vi no Sindifero uma vez uma frase que eu achei bem emblemática. Em vez de vender estrutura de ferro, vão vender urna eletrônica. É outro nível, né? Outro nível. Agora, outra perspectiva que se acena é o fato de que, com o advento da ZPE, vai gerar muita oportunidade de processamento de commodity aqui no litoral capixaba, né? A commodity ser transformada aqui e sair agregando maior valor. Com certeza. A ZPE de Aracruz, aliada ali ao porto da Imetame, que está do lado, né? Traz grandes oportunidades e é mais um eixo grande que atrai novas empresas aqui para o nosso estado, né? Sem dúvida nenhuma. E outra questão, Paulo, você acha que a Federação das Indústrias tem os sindicatos, que eu não sei se são filhos, mas ela tem órgãos, os órgãos ligados a ela, as entidades, as instituições de ensino, como o SESI, o SENAI, são os órgãos efetivamente que têm maior pujança financeira. Esses órgãos, você acha que eles estão na pauta da qualificação do capital humano que está sendo requerido por esse novo momento da industrialização?
Bom, primeiro quero dizer para você que, no meu entendimento, os sindicatos são os acionistas da empresa chamada FINDES. São os sindicatos que formam a federação. Então, no meu entender, os sindicatos, eles que determinam as políticas exatamente da federação, porque eles formam a Assembleia. A Assembleia, ela está acima de tudo no organograma. O presidente está abaixo da Assembleia. Então, eu acho que os sindicatos, eles são, repito, os grandes acionistas da federação. E o SES e o SENAI, ultimamente, especialmente no SENAI, quando a gente fala de mão de obra capacitada, de mão de obra técnica, que é o que nós hoje temos imensa dificuldade, o Brasil inteiro tem esse problema, o mundo inteiro tem esse problema. E o SESI realmente tem se dedicado muito, especialmente a todas as empresas, sejam micro, pequenas, médias, grandes empresas. Nós temos trabalhado muito, o SESI tem trabalhado muito junto aos sindicatos e às empresas para que a gente consiga entender qual é a mão de obra que está faltando. Também tem um problema nisso aí, com a modernização e a inovação, novas tecnologias, essa mão de obra ela vai se modificando. Então, a gente, inclusive, tem em muitos sindicatos feito cursos customizados, às vezes até para uma empresa específica. Então, é um desafio grande, a gente está muito atento a isso e temos trabalhado com muito afinco, porque isso pode ser um gargalo, inclusive, para o desenvolvimento da indústria capixaba, né? E nós não podemos deixar isso acontecer. E você falou a respeito da questão da inovação, né? Nós tivemos aquela conversão do FINDESLAB como um hub de inovação, e a pauta da indústria 4.0 já está colocada há alguns anos, né? Há alguns anos. A FINDES está atenta ao fato de fazer esse upgrade, né? De botar o empreendedor industrial a par do que está acontecendo nesse universo, né, Paulo? Esse é um outro grande desafio que nós estamos também muito atentos, que é o SENAI exatamente. Nós temos o IST, que é o Instituto SENAI, né, de Tecnologia, que tem feito um grande trabalho de conectar os empresários aos consultores, aos executivos, aos especialistas que exatamente podem trazer para as empresas esse conhecimento. Porque, na verdade, a inovação, tecnologia em cada empresa é uma coisa meio customizada, porque você pode ter duas empresas iguais, mas os gestores e os proprietários dessas empresas podem pensar de maneiras diferentes. Então, assim, o nosso papel da federação é conectar, fazer essas conexões e trazer os empresários para perto das opções que eles podem ter de modernizar e inovar as suas empresas. Então pautas como mecatrônica, robótica, nanotecnologia, tecnologia de informação, passa a fazer parte também, digamos assim, de uma agenda de orientação de vocês para que o empresário se recicle no sentido de lidar com esses novos conhecimentos. Com certeza, com certeza. Faz parte do IST exatamente isso. É a gente trazer os empresários para dentro do SENAI e oferecer exatamente essas conexões e essas possibilidades que tem. Porque inovação vai desde mudanças de gestão até processos. E isso traz qualidade, traz produtividade, né? São palavras que o empresário conhece bem, né? Produtividade e qualidade significa maior lucratividade. Então, esse é um papel importante. E o FINDESLAB é um hub aí que todos os anos lança desafios das empresas exatamente para que novas startups venham e aceitem e tragam esses desafios e ofereçam às empresas, como já tivemos vários casos de sucesso aí de startups que foram até compradas às vezes pelas grandes empresas que lançaram esses desafios. Então, a FINDES é quase pioneira aqui no Estado, o FINDESLAB foi pioneiro aqui no Estado exatamente nessa busca de trazer para o empresário condições dele poder inovar e poder ter uma indústria mais competitiva. E você acha, Paulo, que o portfólio da FINDES consegue conciliar esses diferentes perfis da indústria capixaba, que você tem desde os macroprojetos, os grandes projetos, as grandes plantas industriais, você tem agora esse pulsante, esse dinâmico
arranjo produtivo do petróleo e gás, né, que está gerando toda uma demanda de fornecedores qualificados. Você tem a tradicional pequena indústria que está lá, que remonta aos anos 60, anos 70, que vem se sobrevivendo, se reciclando, e você acha que o portfólio da Findes consegue, de uma certa maneira, tratar diferentemente os diferentes? Consegue, sim. Nós temos um exemplo muito grande, de grande sucesso e que é espelho para nós, que é o exemplo da Vale. Há 20 anos atrás, as nossas empresas forneciam 10 a 15% no máximo daquilo que a Vale comprava. Hoje nós fornecemos praticamente 80%. Então, e aí está incluso micro, pequenas e médias empresas, seja da área de construção civil, seja da área de montagem, seja de diversas áreas. E a gente tem uma relação hoje com a Vale, temos reuniões periódicas e estamos usando esse exemplo exatamente para a gente replicar para outras empresas e para que a gente consiga atender. O setor de petróleo e gás, nós temos o Fórum de Petróleo e Gás, que a Findes, inclusive, é a coordenadora do Fórum de Petróleo e Gás. Estamos em contato com as grandes empresas hoje que estão instaladas no Espírito Santo, várias empresas de fora do Brasil, e temos o Mais Negócios, que é exatamente a conexão não só do aspecto institucional, onde a gente ajuda essas empresas nas mais diversas áreas governamentais, através das nossas câmaras e conselhos, mas também a conexão das nossas empresas a conexão da indústria, né? Da indústria fornecedora e da indústria compradora. O Paulo, já caminhando para encerrar a nossa conversa, você fez referência aí à questão do quanto você preza a participação do sindicato, inclusive resgatando a função dele na estrutura, né? Como acionista, um virtual acionista, né? E você vem de uma experiência do associativismo, né? Você trabalhou numa entidade que é até referência no associativismo do Espírito Santo. Mas nesse caso, essa importância que você vai conferir ao sindicato significa a participação dele como efetivo integrante da Assembleia, logo influenciando as decisões, ou desenvolver algum tipo de entrega que possa ser feita especificamente para os sindicatos? As duas coisas. Na verdade, a gente precisa que os sindicatos cada vez compreendam mais a importância da participação na Assembleia, como eu disse, acionistas, porque os sindicatos, cada sindicato tem um voto, e são os votos dos sindicatos que fazem a federação andar. Não é só na eleição, é em todas as matérias que passam pela Assembleia e que necessitam da aprovação da Assembleia. Então é importante os sindicatos se empoderarem desse voto e se empoderarem dessa necessidade da participação na Assembleia. E do outro lado tem o CAS, que é a casa dos sindicatos dentro da federação, e eu pretendo, evidentemente, fazer uma conexão cada vez maior do CAS junto com toda a nossa estrutura da federação, para que os executivos tenham uma conexão maior, seja com o SESI, seja com o SENAI, seja com o IEL, seja com o nosso observatório, que é o antigo IDES. Então, assim, eu acho extremamente importante a participação cada vez maior do sindicato. Por quê? Porque eles são a porta para todas as empresas, né? Nós temos mais de 16 mil empresas de indústria no Espírito Santo. E a gente precisa trazer essas 16 mil empresas para dentro da federação, né? Porque é importante para a federação pela representatividade e importante para o empresário, para ele conhecer toda a estrutura que a federação pode oferecer, saúde e segurança do trabalhador, educação, capacitação, enfim, os imensos projetos que nós temos lá dentro da federação. Quero agradecer muito, Paulo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e desejar para você realmente sucesso, que você conduz uma gestão bem inspiradora e bem realizadora. Eu que agradeço, eu estar aqui, estou sempre à disposição aqui para a gente bater um papo. Obrigado. A presença hoje do vice-presidente da Findes, candidato único à presidência da Findes e virtualmente o próximo presidente da Findes, o empresário Paulo Barahona. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar.
e Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.